Aí uma coisa que você falou outro dia que eu achei bastante interessante, né? Então a gente falou antes, né, a preparação do currículo, Tá? a pessoa vai lá fazer os 10 currículos por dia, No no mínimo mínimo 10. 10. Aí a pessoa foi chamada para uma entrevista, ela passou pela entrevista, Tá? aí ela vai controlar a ansiedade, acho que até continuar entregando o currículo é uma forma dela, né, Até esquecer um pouco. esquecer um pouco. E aí a pessoa foi contratada. A pessoa foi contratada. Ela recebeu uma ligação e falou assim, ó, parabéns, você foi contratado. Né? Acaba tudo aí ou inicia um novo processo? Fala, Cris, tudo bem? Tudo bem? Cara, que legal que você está aqui hoje. A gente vai poder tirar bastante dúvida e saber bastante aí sobre o teu trabalho, o que você vem fazendo, né? Tem bastante gente, você mesmo contou, né? Que tem bastante gente que te encontra nas ruas, até mesmo pela internet, né? Estão aí Uhum. perguntando sobre o teu trabalho. Primeiro de tudo, Cris, eu queria saber que você conta um pouco assim sobre a tua história, né? Da onde que veio esse projeto que você está desenvolvendo aí. Explica pra gente aí como é que surgiu tudo isso aí, né? Então, surgiu, foi em 2015, né? Eu estava fazendo uma imersão do Marcelo Lima, que é o Sistema COI. É um projeto para você criar mais inteligência emocional, ter mais equilíbrio. Eu fiz esse projeto, eu participei desse projeto porque na época que eu trabalhava eu não tinha muita resiliência, então eu me estourava muito fácil, eu ficava triste muito fácil, eu chorava muito fácil. E os meus chefes sempre me falavam que eu não tinha resiliência. Eu era aquele cara que eu sempre brinco, que o meu chefe sempre me chamava para passar linha todo dia, cara. Eu sempre fui um bom profissional. Porém, eu misturava muito fácil. Então, eu sei lá, eu cheguei a misturar com o fiscal da alfândega, no Ministério da Agricultura. Aconteceu um caso no mapa, né, para quem não conhece, que é o mapa do Ministério da Agricultura lá em Santos. Então, basicamente era o seguinte, né, porque eu trabalhava numa multinacional como office boy, eu pegava, tinha que entregar um documento lá pela Anvisa. Então a gente, se eu não me recordo, a gente exportava soja e açúcar, isso, soja e açúcar. E a soja e o açúcar vem no granel, né? Como que vem no granel? O navio encosta e você despeja esse produto graneleiro no navio. Então os navios de granel vêm em porão, né? São 6 porões. E esse produto, né, despeja lá. E a Anvisa precisa ver se esse produto pode ser embarcado para fora. Então ela precisa emitir um certificado fitossanitário, que é o certificado da Anvisa. E quem só pode dar esse certificado é o Ministério da Agricultura, o fiscal do Ministério. Enfim, eu como office boy ia lá pegar essa assinatura desse fiscal. Só que naquela época era muito mais físico, né, as coisas do que hoje em dia é tudo digital. Então a gente emitia esse certificado e ia lá pegar a assinatura. Só que é o seguinte, se toda a documentação não tivesse certa, esse fiscal não poderia assinar, não poderia datar aquilo lá. O que é a documentação certa? É muito detalhe, então tipo assim, sei lá, você colocar lá 10 mil toneladas de açúcar e não colocou o ponto no final, já está errado o documento, você quer fazer aquilo lá de novo. Então, é detalhes besta no meu modo de ver, vírgula, ponto, Hum. M, N, qualquer coisinha que saia do detalhe estava errada. Só que tinha um detalhe, o fiscal entrava de manhã, se tivesse errado, caía na exigência. Então a gente tinha que voltar a documentação ou entregar mais alguma documentação para ele voltar a analisar, para ele poder assinar. E eu me recordei que teve uma época que um fiscal pediu para a gente, caiu esse documento na exigência, a gente foi cumprir a exigência e eu falei para ele, ó, tá aqui o documento que você pediu, que eu não vou lembrar qual é o documento agora. E ele pegou e falou assim, eu não pedi isso. Eu falei, puta, lógico que você pediu. Eu comecei a discutir com ele. E aquela história, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Eu me recordo que eu acho que eu xinguei ele de alguma coisa que eu não me recordo, que eu parece que eu falei que eu era estourado. E aí o que é o seguinte, ele pegou. É que nem filme, não sei se você já viu filme de balada, cara. Aconteceu isso comigo.
os dois seguranças me pegou, ele chamou o segurança pra mim, os dois seguranças pegou, me suspendeu assim e me jogou na calçada. Então, Você foi despejado mesmo. eu fui despejado do ministério mesmo. E aí o que aconteceu? Ligou pra empresa tudo, e a minha chefe falou, cara, você ficou um mês que você não pode entrar no ministério. Quer dizer, eu fiquei um mês que eu não podia entrar. Eu precisei assinar um termo dizendo depois que eu não ia xingar mais o fiscal. Imagina o que aconteceu. Nossa. Quer dizer, qualquer empresa nessa altura do campeonato ia mandar eu embora até por essa causa, cara. E o legal foi que o meu chefe chegou, sentou comigo e falou, Cris, cara, tu é um puta profissional. Fazer essas coisas que acontecem que te queima. E eu ouvia isso muito. E eu precisei fazer treinamento de inteligência emocional. O que mais? De coach. O coach veio depois, mas de inteligência emocional, para que eu tivesse mais resiliência, mais calma e sabesse me tranquilizar mais. Eu falo que me ajudou bastante. Se for 100%, eu não, ainda acho que não. Mas me ajudou bastante. Eu fiz esse curso e lá nesse curso, nessa imersão, né, tinha o Rebuff. O Rebuff, ele me ajudou a entender que eu tinha uma missão de ajudar as pessoas com deficiência. Até nessa época eu já trabalhava pela área de cotas, né, trabalhava nesse programa que acontece há mais de 20 anos, cadeia de cotas. Eu, por ter deficiência, entrei por aí também. E o que aconteceu foi o seguinte, eu percebi que eu tinha essa missão, que eu percebi que eu tinha uma facilidade de arrumar emprego e as pessoas com deficiência, a grande maioria, têm dificuldade, principalmente quem tem deficiência grande, a palavra não é grande, mas seria a pessoa se Mais incapacitante, assim. Né? Mais incapacitante ou mais severa, Mais né? severa, A palavra mais severa. Sei lá, um cadeirante, um deficiente visual, intelectual, deficiente auditivo, tem mais dificuldade do que eu só tenho problema na fala e um pouco na minha coordenação motora. Então, teoricamente, eu consigo desempenhar várias funções. E foi isso, cara. O que achei legal é que nessa parte, tirando a parte do despejado, né, do ministério, é que assim, já tira uma lição aí. Você tinha um defeito, né, no teu comportamento, né, você foi punido por isso, né, não chegou a perder o emprego, mas você foi punido pelo Ministério da Agricultura, né, você foi despejado lá pelos seguranças, mas você foi buscar a solução, né, você foi buscar um desenvolvimento para você. Então, quando você fez esse treinamento que você falou aí, né? O que eu acho legal é que, tipo assim, eu não fiquei olhando aquele lado, tipo assim, eu não levei tanto pro lado pessoal, tipo assim, porque às vezes dependendo como as pessoas falam pra você pensa e fala assim, pô, quem tem que mudar é ele, não sou eu. E eu percebi que se eu melhorasse essa parte, eu ia conseguir ter mais oportunidades na minha carreira, tanto do lado profissional como do lado pessoal também. Até para poder trocar uma ideia com a pessoa, sei lá, se a pessoa viesse que eu era estourado, ela falava para outras pessoas. Então as outras pessoas, teoricamente, não chegavam em mim para conversar. Então eu acabava meio que sendo isolado pelo meu comportamento. Então a única forma que eu percebi foi realmente investir no curso desse. Não tinha escolha mais. E foi legal que você investiu no teu comportamento e acabou descobrindo tua missão de vida, né? Então isso é muito bacana, isso é muito legal. Então isso que eu acho legal, que às vezes a pessoa, se ela está com a mente dela aberta, ela vai buscar um objetivo, mas muitas vezes ela encontra outros caminhos ali naquele curso, naquele desenvolvimento que ela está fazendo ali. Naquele momento eu nem sabia nada, cara. Eu não sabia, além de coisas, eu sabia que contratava 100 funcionários. Se uma empresa tivesse mais de 100 funcionários, ela poderia contratar a pessoa com deficiência. Eu só sabia disso, eu não sabia de mais nada. E outra, eu convivi com poucas pessoas que tinham deficiência. Eu convivi com muitas pessoas que não têm deficiência. Tanto que meus amigos, sei lá, não têm deficiência nenhuma. Na família, eu sou o único que tem deficiência. Então, eu não convivi com pessoas que têm deficiência. Então, eu não sei, de fato, a realidade de cada um. Eu sei a minha realidade, mas eu não sei a realidade de cada um. Você acha que a sua criação tem a ver com
vamos dizer assim, com o cristiano que é hoje, né? A tua forma como você foi criado pela sua família, como você, com as pessoas com quem você conviveu? Eu acredito que sim, eu acredito que o fato de eu ter sido criado não como um coitadinho, e sim como Cristiano, que é um filho que nem os outros é. Eu sou. Na minha família são 4 irmãos, eu sou o do meio e eu sou, cara, eu brinco que a mamãe bateu em mim mais do que batia nos meus irmãos, que ela fala pra mim, você apronta por você e pelos seus irmãos. A mesma coisa que eu fazia. A gente morava no primeiro andar de um prédio, né? E a minha mãe, meus pais, né, saía para trabalhar. E a minha mãe trabalhava numa casa de uma moça, a doméstica. Deixava eu e meus irmãos em casa. Então meu irmão mais velho tomava conta da gente, ele, eu, minha irmã e meu irmão caçula. E ela trancava e deixava a vizinha tomando conta da gente. E chegava a molecada para me chamar para jogar bola. E era o seguinte, eu não tinha como sair, né? A porta trancava. E como que eu fazia? Eu não digo isso pra ninguém, né? Mas eu fazia isso. Tinha a minha janela pra rua, não tinha grade. Então, só que a de baixo tinha grade. Então, eu meio que me virava, eu poderia correr o risco de cair, eu me virava, botava os 2 pés na grade e descia. Ia pra rua jogar bola. Aí dava 5 horas da tarde, eu sabia que a minha mãe ia chegar em casa às 6. Eu fazia o esquema ao contrário e entrava pra casa. E aí minha mãe chegava, e aí meus irmãos falavam assim pra ela, pô, o Cristiano saiu, eu vou jogar bola na rua. Como que eu ia jogar bola na rua? Perguntava pra eles. E aí é engraçado, porque eles falavam, não mãe, ele desceu, ele fez isso. Eu falei pra minha mãe, é impossível, se eu fizer isso eu vou cair e vou me machucar. Então ela nunca acreditava nisso. Né, se ela estiver vendo ela vai dar risada. Ela vai descobrir agora. Ela vai descobrir agora. Mas não tinha como, porque ela falou, não tem como. Se a pessoa fizer isso, ela vai cair e vai se machucar. Mas eu fazia. Cara, com o risco de realmente me borrachar. Eu falo, cara, não faça isso porque você pode se machucar. Mas, cara, acho que foi Deus que... Legal. Então, o fato de não ser criado por uma pessoa como deficiente, me ajudou a ter muita liberdade, cara. E hoje, se você colhe os frutos dessa criação que você teve, né? E profissionalmente, como que você se vê hoje, né? O que você trouxe, não só da tua criação, mas todo esse desenvolvimento pessoal que você foi buscar, o que isso agregou para o Cristiano profissional de hoje? Eu acho que eu sou mais produtivo, eu acho que eu tenho mais resiliência, eu acho que eu consigo me comportar melhor. Eu acho que eu consigo perceber que não é porque eu estou dentro da vaga de deficiente, da vaga da cota, que eu tenho uma vantagem ou uma desvantagem. Eu simplesmente estou dentro de um programa e tento usar esse programa com um benefício, não um benefício de me dar bem, mas o benefício de poder ajudar aquela empresa, sei lá, poder fazer ela crescer, poder fazer eu crescer também profissionalmente. Enfim, eu sempre vi o trabalho como uma forma de crescimento meu. Tanto que nessa empresa que eu entrei no Ministério, o meu primeiro salário eu fui fazer um curso de comércio exterior. Que eu lembro, né, eu até brinco hoje em dia, que eu lembro que eu só sabia que o navio andava na água, não sabia mais nada. Então, eu fui fazer esse curso, cara. Esse curso é bem básico, na época acho que foi R$50. Eu aprendi pouco, né, perto do que eu aprendia depois de alguns anos. Mas enfim, meu primeiro salário, eu fui fazer um curso. Então, ali eu já mostrei para as pessoas que eu queria realmente aprender. Tanto que uma das minhas paixões é a parte de logística. Eu sou formado não porque eu entrei na área, mas porque eu gosto de ver navio, eu gosto de ver container, eu gosto de ver o container subindo, o container descendo, de ver caminhão. Eu quero que quando você estuda logística e começa você acaba tendo uma visão da área. Mas não é só porque você trabalha, é uma paixão também, entendeu? Então acho que profissionalmente é isso. Legal. E você teve alguma dificuldade com relação a arrumar emprego por conta da deficiência? Conta pra mim porque o seu projeto tem a ver com ajudar os deficientes a Então, o meu projeto emprego, tem a ver ajudar as pessoas com deficiência.
Se eu tive dificuldade por conta da deficiência, eu acredito que não. Desde que no meu primeiro emprego de carteira assinada, eu fui indicado. Então eu tive a indicação, né? Mas enfim, eu entrei pela lei de cota. Mas eu nunca tive dificuldade, a minha deficiência, eu entendo que nunca foi um empecilho de arrumar emprego. Eu não sei, sinceramente, se é pelo fato de ser uma deficiência leve ou não. Mas eu acho que, tipo assim, quando você tem deficiência e tem o estudo, o desenvolvimento, o conhecimento, você une os dois, então você acaba meio que saindo na frente de muita gente. Se eu tivesse só minha deficiência, e, pô, não tivesse faculdade, não tivesse um pouco de conhecimento de inglês, não tivesse feito curso de inteligência emocional, talvez eu não ia ter sido contratado pelas empresas que eu fui. Então eu percebo que o conhecimento, o estudo, o conhecimento e a deficiência dá para andar junto. Não porque você tem deficiência que você não precisa estudar, que você não precisa se desenvolver. Você tem que se desenvolver assim como qualquer outra pessoa que não tem deficiência. Sim, é a minha forma de ver. Tá. E com relação ao teu projeto, você fala que o teu projeto é ajudar os deficientes. Como efetivamente você acredita que você pode ajudar os Então, deficientes? eu tento ajudar as pessoas com deficiência. A gente começou a criar um grupo de WhatsApp. Esse grupo tem 170, 180 pessoas e divulga vaga. Eu não divulgo vaga lá porque eu não sou recrutador, então eu não divulgo vaga lá. As pessoas de RH que entram, tem algumas pessoas de RH que entram lá de forma gratuita e elas divulgam vaga. O projeto é para ajudar as pessoas com deficiência a fazer entrevista de emprego. Eu percebo que elas têm muita dificuldade. Elaborar um currículo show, um currículo campeão, porque muitas vezes a pessoa não põe laudo, muitas vezes os currículos que a gente pega para analisar, o cara só colocou o nome dele, colocou o cargo, o cargo que, vamos supor, ele é auxiliar administrativo, mas ele não descreveu o que ele fazia. E aí ele não sabe onde ele coloca o CID, tipo, se coloca no começo, se coloca embaixo. Enfim, o currículo dele não é atrativo. E aí a pessoa vai olhar, tipo, por que eu vou contratar esse cara? Só porque ele tem deficiência? Tem muita empresa que infelizmente ainda faz isso. Mas o correto é contratar a pessoa com deficiência pelo perfil, assim como a pessoa que não tem deficiência. Então o projeto é mostrar para o deficiente que ele precisa se desenvolver profissionalmente, independente se tem deficiência ou não. Tendo um currículo bom, tendo uma entrevista boa, tendo um comportamento adequado, tendo a linguagem corporal adequada, para que ele consiga mesmo ter sucesso. Eu tenho certeza, se ele seguir esses passos que a gente quer ensinar, tenho certeza absoluta que ele vai conseguir ter o emprego que ele quer. Dentro da tua experiência com os deficientes hoje, né, no mercado de trabalho, o que você acha, aonde que você acha que está o ponto mais, vamos dizer assim, a maior barreira deles? Antes, na hora de entregar um currículo, ou na hora da entrevista, ou depois que ele foi contratado? Como é que você vê isso aí? Eu acho que são alguns pontos, assim, antes de entregar o currículo. Às vezes o cara não entrega o currículo dele. Às vezes o cara, tipo assim, ou se ele entrega para uma empresa só, vai lá fazer a entrevista e fica, sei lá, meses esperando, aí não for contratado, sei lá, porque não cumpriu o perfil que deveria cumprir, como qualquer outra pessoa, e acha que por não ter cumprido o perfil, sofreu discriminação, sofreu preconceito, sofreu isso, e ele fica só alimentando um currículo que ele entregou. Que nem eu já falei em alguns vídeos, entrega 10 currículos por dia. A tua possibilidade vai aumentar muito mais de você fazer várias entrevistas. Quanto mais entrevistas você fizer, aumenta a tua possibilidade de ser contratado. Em questão das entrevistas, eu percebo que as entrevistas de emprego, eles têm dificuldade porque eles acham que está garantida. Então, tipo assim, eu vou lá, então vou entrar para a lei de cota, então eu estou garantido. Eu não preciso me preocupar em responder certas perguntas, eu não preciso me preocupar em me comportar bem, eu estou garantido. Tanto que tem entrevista aí com a Karina lá no canal, que ela fala, cara, que muitas vezes eles viajam, tipo assim, tá olhando pra janela, tá olhando pro celular. O cara se dispersa mais.
Isso não sei se é por conta da deficiência, eu acredito que qualquer pessoa ia fazer isso. Mas a pessoa com deficiência acho que faz isso com mais. Fica mais relaxada por fazer isso porque ela acredita que está garantida por conta da deficiência. É aí que ela meio que se auto-sabota. E dentro do mercado de trabalho, que eu estava perguntando, eu percebo que falta a palavra resiliência aí. Que tudo, às vezes, para a pessoa com deficiência, nem sempre todas, algumas, que eu espero que seja a minoria, acham que tudo é preconceito, que tudo é discriminação. E nem sempre, cara. Às vezes, o outro do outro lado também tem dificuldade de lidar com ele. O outro do outro lado também tem as suas limitações. Então, tipo assim, não é porque o cara tem a deficiência que você fez uma brincadeira com ele e o cara achou, ah, faz deficiência. Você falou, cobrou algo dele, como gestor, ele achou que foi a deficiência. E não foi, cara. Às vezes é algo que acontece no dia a dia. Quando eu trabalhava no meu trabalho, eu também sou cobrado, também sou exigido, também tenho que mostrar resultados, independente se eu tenho deficiência ou não. Acho que é isso. Tá. E como que você, assim, pelas pessoas com quem você conversa hoje, eu sei que você posta, né? Você está postando bastante conteúdos, né? Você de vez em quando faz algumas pesquisas e você tem entrevistado pessoas de recursos humanos, né? O que você identifica, assim, qual que é o ponto em comum que o RH hoje em dia, lidando com o deficiente, né, nas entrevistas, o que você enxerga assim, como ponto comum que está impedindo o deficiente de ser contratado, o que aumenta a possibilidade dele de não ser contratado e o que aumentaria a possibilidade dele de ser contratado? O que vai aumentando ele não ser contratado, eu acho que é justamente o que eu te falei. O fato de o cara achar que está garantido, ele acaba tendo comportamentos que não tem tanto cuidado, que seria, sei lá, o cara era vestido de qualquer jeito, o cara não saber se comportar. O que é não saber se comportar numa entrevista de emprego? Sei lá, o cara tá lá de perna aberta. A moça lá, às vezes ela acha assim, ah, eu sou cadeirante e ninguém vai olhar pra mim. Então a moça vai lá e põe uma blusa de decote. Aquilo lá vai chamar a atenção de outra forma. Ah, sei lá, botou um botão muito vermelho. Ou responder as perguntas de forma muito fria. Às vezes você pergunta pra mim assim, ah, o que você fazia na tua antiga empresa? Ah, eu era auxiliar administrativo. Me conta mais. Ah, eu fazia. Entregava papel para uma moça lá. Você não trabalha a pergunta, você meio que responde de uma forma mais. Como eu vou te falar? Mais objetiva, mas muito objetiva e muito fria ao mesmo tempo. Não põe informações. Não põe informação e aí fica difícil, não é trabalhada diária. Então as pessoas por achar que estão garantidas por conta da lei de cota, acham que acontece isso. E um ponto que eu acho que eles também deveriam entender é que não é porque eles têm deficiência que não existe um processo seletivo. Existe um processo seletivo sim. Se a menina falou lá pra você, ah, eu vou ter que entrevistar mais com as pessoas, ah, vai entrevistar com outras pessoas sim. Por quê? Hoje em dia as empresas, por conta da deficiência, de contratar pessoas com deficiência, eu venho percebendo que ela deixa o processo seletivo mais aberto. Então, tipo assim, ela começa a divulgar aquele processo de vagas 1 ou 2 meses antes. Ah, eu preciso vagas para pessoa com deficiência. Então, ela só vai fazer a entrevista depois de 2 meses, porque ela sabe que depois de 2 meses ela vai ter 15 pessoas para entrevistar, 5, 10, ela vai ter uma galera grande. Por quê? Para poder fazer a entrevista pelo perfil. Se ela tiver uma pessoa, ela vai ter que contratar o primeiro que ela aparece. Então ela já percebeu isso, que para ela não cair nessa, já contratar o primeiro que aparece, para depois não dar certo. E ela precisa recontratar, que as empresas falam o nome de turnover, né? Que é contrata um, vai embora, contrata outro, vai embora. Ela seleciona 20, de 5 a 20 candidatos, como acontece, eu acho, que com pessoas que não têm deficiência, e começa a selecionar o melhor perfil.
E aí o que acontece é o seguinte, vamos supor que o cara, sei lá, tem uma perna encurtada. Ele foi contratado. Ele foi contratado e o cadeirante não foi contratado. Aí o cadeirante pega e fala assim, puta, tá vendo? Ó, pra ele foi mais fácil, ele anda. Ou, sei lá, o cadeirante foi contratado e a pessoa com deficiência visual não foi contratada. Tá? Aí o deficiente visual acaba reclamando. Isso a gente recebe direto nos comentários. Tá vendo? Ele foi contratado porque ele é cadeirante, ele enxerga. Mas eu tenho deficiência visual. Só que as pessoas não se ligam que pode ser que aquele cadeirante for contratado porque ele tem mais conhecimento, porque ele pode entregar mais. E aí, como qualquer outra pessoa, ele vai ser contratado. Não é por conta só da deficiência. É por conta do que ele pode entregar. Eu acredito muito nisso, cara. Porque as empresas visam produtividade, né? Sim. Elas querem resultado, né? Legal, Cris, legal. Então, assim, deu para ter uma ideia bem bacana do que você está falando, que o comportamento influencia muito, né? O comportamento, a forma como a pessoa enxerga, né, a entrevista, as decisões. E você falou aí agora um pouquinho atrás, acho que você até gravou um vídeo sobre isso, eu queria que você falasse um pouco mais. Você falou assim, a quantidade de currículos que a pessoa entrega. Né? Então, assim, fala um pouco mais sobre isso, como que o que você faz, né, que te deu resultado com relação à entrega de currículos, né, uma parte do processo aí. Tá, vamos lá. Vou contar a história do começo. Em maio, como final de maio, eu fui mandado embora de uma empresa que eu trabalhava, uma empresa grande. Porque a empresa finalizou, não é que ela finalizou, ela terminou ela faliu, um falou que faliu, o outro falou que encerrou as atividades. Eu vou falar que encerrou as atividades. E ela mandou mais de 800 pessoas embora. E eu também fui como as outras pessoas. E aí, por conta de desenvolver o projeto, eu coloquei na cabeça, que é o projeto do Pegasus Vencedor, por conta de desenvolver o projeto, falei para mim mesmo, cara, vou ficar 4 meses recebendo seguro-desemprego e depois eu vou procurar emprego assim que eu tiver só um mês faltando de parcela do seguro. E foi o que aconteceu, eu fiz os 4 meses desenvolvendo o projeto, deu um mês para terminar a parcela, eu fui e comecei a entregar currículo. E eu sempre achei que eu tinha uma facilidade de arrumar emprego, eu sempre tive isso na minha cabeça. Só que eu criei uma ideia, eu falei, cara, eu vou começar a entregar 10 currículos por dia. Então eu começava, a primeira coisa que eu fiz, eu fui selecionar todas as empresas grandes da região aqui de Santos. Então, Terminal Bordoado, hospital, sei lá, empresas grandes. E aí eu comecei a perceber o seguinte, não. Eu tinha para mim o seguinte, essas empresas grandes por quê? Porque elas têm um número maior de funcionários. Se elas têm um número de funcionários maior, elas podem e devem contratar pessoas com deficiência. Segundo a lei, elas é até obrigada. Foi o que eu fiz, então eu fui distribuir esses currículos nessas empresas. Todas as empresas grandes da região da Baixada Santista, eu acho que tem meu currículo. E não só para a Baixada, como para São Paulo, para São Bernardo, São Caetano, eu mandei por e-mail. Tanto que eu até fiz uma entrevista para São Paulo via videoconferência. Tá? E aí eu entregava 10 currículos por dia. Então de segunda a sexta, até sábado eu entregava 10 currículos por dia. Então eu comecei a falar pelas empresas grandes, depois eu fui para agências de recursos humanos, as consultorias. Porque eu sei que para essas empresas, elas prestam serviços para as empresas grandes. Então elas também precisam de ter o deficiente lá. Então eu entreguei, sei lá, para várias empresas de consultoria aqui da Baixada. Tanto por e-mail como pessoalmente. E aí eu percebi que, sei lá, eu não cheguei a entregar 30 currículos não cheguei a entregar 300 currículos que daria um mês, né? Eu teria bem menos do que isso, eu consegui 6 entrevistas, 6, 7 entrevistas. Então, em menos de 15 dias eu já estava trabalhando de novo. Então, a minha estratégia de ficar 4 meses focado no projeto
E um mês procurando um emprego deu certo, porque eu tinha esse método na minha cabeça. E eu percebi que se der certo para mim, daria certo um pouco mais eficiente. Se o eficiente entregar 10 currículos por dia, em um mês ele vai ter 6, 7, sei lá, 8, 9 entrevistas, ou até mais. Então, quer dizer, se eu conseguir ser empregado, voltar a trabalhar em 15 dias, pode ser que a pessoa consiga um pouco mais, um pouco menos. E a ideia é você não parar de entregar os currículos até você ser contratado, não até você fazer a entrevista. Porque a entrevista tem um ponto que é o seu, né, que você meio que controla, mas tem pontos que é do outro, e o outro você não controla. Então, basicamente é isso, entregar o currículo até você ser contratado. O ideal também é você contratar não, entregar o currículo na área que você quer atuar. Eu que nem queria atuar na área administrativa, hoje trabalho no setor administrativo. Às vezes, sei lá, a pessoa quer atuar no setor de RH, só que ela quer entregar o currículo para a produção de uma empresa. E depois ela entra na produção e reclama da produção. Mas, pô, ela entrou ali porque ela quis. Então, define teu objetivo e aí começa a entregar currículos, no mínimo 10, né? Para que tu consiga ter emprego. Eu garanto que menos de um mês, 2 meses, tu não consegue trabalhar, é impossível. É uma estatística, né? É uma estatística, cara. Quanto mais você cria oportunidades, né? Tá criando oportunidades, não tem como. É a lei do universo que eu falo, não existe como. Tá. Pegando o gancho que você falou do objetivo, todos os seus currículos, por exemplo, nesse processo que você fez agora, todos eles tinham o mesmo objetivo ou, dependendo da empresa, você modificava? Dependendo da empresa não, mas dependendo da área eu modificava. Por exemplo, eu tenho alguns cursos de RH, então, por exemplo, se eu quisesse ser auxiliar de RH, eu mudava o objetivo ali, atuar na área de RH. E a descrição, né, abaixo, que a gente fala, que é... Puta, eu esqueci agora. É como se fosse a parte profissional ali. As atividades. As atividades eu mudava. Que é um texto que a gente coloca ali, depois... Isso é uma estratégia que você ensina as pessoas. É uma estratégia que ensina as pessoas a fazer. Porque, por exemplo, se o cara, sei lá, às vezes o cara tem várias habilidades. Às vezes ele consegue trabalhar em RH, ele consegue trabalhar na área de produção, vamos supor que ele fez curso de TI. Aí ele, pô... Eu tô aqui na área de produção, mas quero entregar pro TI. Aí, pô, ele põe lá no objetivo dele, atuar na área de produção, fez um currículo assim. Aí, pô, mas agora eu sou de área de TI. Eu tenho um curso de TI, eu vou mandar lá. Legal? Não, porque o objetivo dele tá a área de produção, não tá TI. Então, teoricamente, como a gente lê o currículo de cima para baixo e o objetivo é coisa de perto dos dados pessoais, tem que estar ali, né? A pessoa meio que vai matar, o recrutador fala, puta, eu quero contratar o cara para a área de TI, a vaga para PCD é para a área de TI, só que o objetivo do cara é a área de produção, ou vai colocar de lado, ô puta, quando você demais deu uma vaga para a área de produção, vou encaixar esse cara. Aí o cara pensa, puta, mas eu queria TI, tudo bem, só que o teu TI tá lá só lá embaixo no curso que você fez ou na faculdade, você não deixou muito claro no teu objetivo que você quer atuar na área de TI. E nem descreveu qual a tua experiência na área de TI. A experiência nem sempre é o cara ter tido experiência profissional. Pode ser que, ele arrebentou no TCC dele. Isso é bom de colocar. Pode ser que ele, sei lá, fez um estágio na área. Isso é bom colocar. Entendeu? Então, tipo, o que mata é que as pessoas não se ligam, que ela faz um currículo para diversas áreas. Mas se o objetivo dela não está alinhado com as outras áreas, ela meio que deu um tiro no pé. Show, hein? Bela dica essa, hein? Um currículo ele tem que ter uma estratégia definida de acordo com a área que ele quer trabalhar. Dentro do que a pessoa sabe fazer, não é inventar, né? Não, sem mentir. É a mesma coisa do inglês, cara. A pessoa sabe inglês básico, ela fala assim, puta, vou colocar lá nível avançado. Legal. Aí tu vai fazer uma entrevista de inglês com o cara e o cara só fala nem bom dia em inglês. Aí o cara, ali mesmo, o cara, Já derruba ele ali. Além de mentir, vai ficar mal pra ele
futuramente, cara. Tá, legal, Cris. Bela dica, hein? E, então, assim, o currículo seria, talvez a primeira parte do processo. O currículo é a porta de entrada. Tá. Aí o cara recebeu uma ligação ou uma mensagem: olha, seu currículo foi aceito, vem cá para fazer entrevista. E aí? E agora? O cara foi chamado para entrevista. E aí? Como é que ele se prepara para a entrevista? E agora é o seguinte: hoje em dia a gente tem, todo mundo deve ter em casa um espelho, deve ter isso aqui. Isso aqui é um celular que tem câmera. Todo celular hoje em dia tem câmera, cara. Por que eu tô falando isso? Tem um amigo meu, cara, o Cícero, cara. Ele agora trabalha num banco lá em São Paulo. Então é o seguinte: o Cícero, para ele passar nessa vaga, tanto que o Cícero também PCD. O Cícero pegou as perguntas da internet, fez um simulado de uma entrevista de emprego. Foram 50 perguntas, né? Eu não sei se foi 50 ou se foi mais, ele foi 50. E ele começou a decorar aquilo lá, bicho. Foi louco. E aí ele fez isso e ele passou. Porque ele sabia qual eram os pontos fracos dele de cabeça, quais os pontos de melhoria, o que ele quer fazer daqui, aonde ele quer chegar daqui a 5 anos, o que ele fazia na empresa passada. Quer dizer, ele decorou isso de cabo a rabo. E quando ele fez isso, teoricamente ele se sentiu mais confiante. Se você se sente mais confiante, você tem a linguagem corporal de confiança, porque o teu cérebro manda informação para o teu corpo. Isso, se eu falar isso, isso é natural você saber. Então, numa entrevista de emprego, o ideal, antes de você ir para uma entrevista de emprego, entre em qualquer site lá, põe lá, perguntas de uma entrevista de emprego. Vai vir uma porrada de perguntas. Trabalha essas perguntas, decora essas perguntas, vê a forma que ela cabe para você responder, sem nenhuma mentira. O ideal é você fazer ou na frente da câmera do celular, ou na frente do espelho, para você ver a sua reação. Ou pode fazer que nem eu estou fazendo com você aqui. Você pergunta e eu respondo. E aí você vai ver qual o ponto que você pode melhorar e qual o ponto que você está bom. O que você tem que melhorar, você tem que trabalhar mais. E o que você tá bom é só você manter. E aí, cara, seja o que Deus quiser, acredito que a pessoa vai passar uma hora. E é sempre bom também a pessoa fazer mais entrevistas, porque a pessoa, eu não sei se isso é do brasileiro, se isso é do ser humano. A gente acha que tem que ser de primeira, né? Tem esse detalhe. Meu, quanto mais você fazer, mais você vai ficar bom. E isso é de qualquer lugar, cara. É que nem você pegar uma bola de basquete, nunca pegou ela na vida, querer arremessar ela na cesta e achar que você vai cair sempre. Como diz lá o livro, o Michael Jordan foi o cara que mais acertou cesta, mas também foi o cara que mais errou. A diferença é que ele nunca desistiu, então serve ele de exemplo aí. E toda essa parte comportamental, aí esse preparo para a entrevista, você ensina também? A gente ensina, a gente mostra qual a forma de responder, o que o recrutador está pensando sobre aquela pergunta, porque às vezes o recrutador está fazendo uma pergunta, mas ele por detrás ele quer saber outra coisa. A gente ensina todas as perguntas. A gente ensina como o cara tem que se comportar, como o cara tem que sentar, se o cara tem que sorrir, se o cara não tem que ficar sério, como ele tem que apertar a mão. A gente ensina o que mais? A gente ensina como ele tem que sair da entrevista, como ele tem que se sentir depois que ele saiu, participou do processo seletivo, para ele não ficar tão ansioso. A gente ensina o que mais dentro da entrevista de emprego? A gente ensina também o que mais? Como ele tem que se comportar na sala de espera. Porque às vezes o cara acha que ele não está sendo olhado ou observado, boa a palavra, observado, quando ele está na sala de espera. Eu já vi, cara, isso pode ser uma besteira, mas não é uma besteira. O cara tá aqui, tá no celular, já tá errado por ele estar no celular, ele tá aqui. E aí, tipo assim, passou uma moça, uma menina, enfim, lá, que trabalhava lá da recepção, e o cara simplesmente olhou pra ela, olhou de forma sexual. E isso meio que acabou com ele, porque na hora que ele entrou lá dentro, aquela mulher que passou lá era a mulher que ia entrevistar ele.
Então, tipo assim, as pessoas acham que o fato de ela estar na sala de espera ali, muitas vezes é na recepção, que a entrevista não começou. Muitas vezes a entrevista já começou há muito tempo e tu só tá ali sendo testado. E hoje em dia tem muita câmera também, né? E quem sabe a pessoa lá dentro não está observando o teu comportamento. Então não ficar no celular, não ficar muito jogado no sofá, que eu já vi. Não ficar olhando pra moça que passa, né? O que mais a gente ensina ali? A pessoa tem um foco ali, entender que ela está dentro de um processo seletivo já. E tem um detalhe, se você já foi convidado para uma entrevista de emprego, é sinal que você chamou a atenção por alguma coisa, de forma positiva, a pessoa quer te conhecer melhor. Então a gente ensina isso na parte de entrevista de emprego. Você falou uma coisa aí que já tem a ver com a pergunta que eu ia te fazer agora. Aí a pessoa passou pela entrevista. A pessoa passa pela entrevista. E aí eles falaram que qualquer coisa a gente entra em contato, né? Mais ou menos assim que eles falam. E aí? Acabou a entrevista, você foi embora. Né? Como que fica? Né? Você falou que tem muita gente que fica ansioso, tem muita gente que não dorme direito, né? E o que você orienta as pessoas depois da entrevista? Na verdade, a pessoa não passou na entrevista. A pessoa ela fez a entrevista. Realizou a entrevista e ela fica naquela expectativa de um retorno. Pô, por que o cara do recursos humanos não me liga? Ele não me liga nem pra dizer que eu não passei. É aquela história, cara. Se você tem, sei lá, várias opções, você tem que escolher uma, você focou em uma, pra que tu vai ligar para as outras? A gente é muito seletivo. Qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, a gente é seletivo. É que nem a mesma coisa se eu tirasse, sei lá, uma coca, um guaraná, sei lá, uma cerveja. Você adora tomar cerveja. Por que você vai prestar atenção na coca e no guaraná? A cerveja vai te chamar a atenção. Você que tu tem que tomar cerveja, tomar guaraná e dar um golinho na coca para dizer que você é legal. Tem necessidade, é objetivo, é foco. Por isso que eu falo, cara, para a pessoa não ficar na expectativa, o ideal é esperar 7 dias corridos, que acho que vai dar 10 dias por conta do sábado e domingo. 7 dias corridos. Não retornou, segue a vida, cara. É sinal que tu não passou. Vou falar sinceramente, a pessoa não passou, não adquiriu o perfil, não atingiu o que a pessoa está esperando. Isso acontece. É aquela parte que você não controla na entrevista de emprego. Eu já tive entrevista de emprego que eu tenho certeza que foi muito bem. Mas tinha mais de 6, 7 caras ali. Eu não sei qual é o perfil que o recrutador está esperando. Qual o perfil que o gestor da área quer. Só ele sabe. Eu tenho que vender meu peixe. Se ele vai comprar meu peixe ou não. E a entrega de currículo continua ou para? A entrega de currículo sempre continua até você arrumar um emprego. Não para. Eu falo que é uma máquina de produzir, cara. Não para. Só vai parar quando você arrumar um emprego que você se sinta bem lá. Acho que é isso. Não para, cara. E isso, né, você também orienta as pessoas, né? Isso é orienta demais. Tá. Aí, uma coisa que você falou outro dia, que eu achei bastante interessante, né? Então a gente falou antes, né, a preparação do currículo. Tá. A pessoa vai lá fazer os 10 currículos por dia. No mínimo 10. Aí a pessoa foi chamada para uma entrevista, ela passou pela entrevista, tá. Aí ela vai controlar a ansiedade, acho que até continuar entregando o currículo é uma forma dela, né, até esquecer um pouco. Esquecer um pouco. E aí, a pessoa foi contratada. A pessoa foi contratada. Ela recebeu uma ligação e falou assim, parabéns, você foi contratado. Acaba tudo aí ou inicia um novo processo? O que você orienta aí as pessoas que te procuram? Então, a ideia não é que ela foi contratada, ela atingiu o objetivo dela. O ideal é ela começar a trabalhar a inteligência emocional dela dentro da empresa. Isso não serve só para a pessoa que tem deficiência, mas também para a pessoa que não tem deficiência. É que o canal é para a pessoa que tem deficiência. Mas o que acontece? As empresas sempre vão contratar a pessoa pelo conhecimento, mas elas sempre vão demitir pelo comportamento. Então a gente tem que focar muito no comportamento.
É aquela história que eu te contei lá atrás. Pô, se a pessoa se eu continuasse com aquele perfil que eu tinha lá, estourado, revoltado, mandava todo mundo para aquele lugar, dentro das empresas, uma hora meu chefe ia mandar embora. Não era só o ministério que não ia deixar eu entrar. As empresas não iam deixar eu entrar mais. Porque eu tinha um comportamento que não me ajudava. Então eu percebo que as pessoas com deficiência não ligam muito para a questão da inteligência emocional. Você está trabalhando, você tem que cumprir sua hora, você tem que ser educado, você tem que ser proativo, você tem que ser comunicativo, você tem que ser disciplinado. Tudo isso vai fazer você crescer na empresa. Eu acredito que a pessoa com deficiência pode crescer sim na empresa. Tem o caso do Ronaldo, tem o caso do Cícero, tem o meu caso. Pô, não são raridades, são pessoas que crescem porque acreditam que estudaram e que têm os comportamentos ideais para crescer nas empresas. E eu acho que independente da deficiência que o cara tenha, o cara pode crescer na carreira dele. Agora, ele tem que ter o comportamento. Se ele não tem o comportamento, na minha opinião, ele deveria fazer o que nem eu fiz. Vai fazer um treinamento, uma imersão de inteligência emocional para que ele consiga adquirir ou melhorar o comportamento dele para que ele consiga se desenvolver. E parar com aquela palhaçada, que na minha opinião é uma palhaçada, que fica terceirizando. Ah, tá vendo? Ó, eu fui discriminado, tive preconceito, eu fiz isso, falaram aquilo. Isso acontece com todo mundo. Eu não percebo que é só com deficiência, acontece com todo mundo. É que a pessoa com deficiência, infelizmente, ela acha que tudo é por conta da deficiência. Não paguei o boleto, é a minha deficiência. Não tenho namorado, é a minha deficiência. Sei lá, não casei, é a minha deficiência. Não consigo um emprego, é a minha deficiência. Que nem eu falo pra eles, cansei de falar em vários vídeos. Você vai morrer com a sua deficiência. É isso. E com relação a isso que você falou, tem uma palavra que você usou um tempo atrás aí que eu não conhecia, né? Que é o capacitismo. Capacitismo. Queria que você falasse sobre o capacitismo nesses 3 processos, né? Que é na parte lá, quando a pessoa está se preparando para entregar currículo, quando a pessoa está na entrevista e quando ela já é contratada. Né? O que é o capacitismo e o que ele tem a ver, né, nesses momentos assim, que pode ajudar ou atrapalhar a pessoa? Não sei se ajuda, né? O capacitismo, ele é como se fosse um preconceito velado. O que é um preconceito velado? Não é um preconceito direto, mas ele existe. Então, tipo assim, por que ele surgiu? Porque os números de várias pesquisas sei lá, do centro do IBGE, do IBOP, falam que as pessoas que têm deficiência severa não são contratadas. Isso são números que provam. Então, isso acaba gerando a única forma que as pessoas entendem o preconceito. Então, eu sofri um capacitismo. O que seria um exemplo de capacitismo? Sei lá, a pessoa com deficiência nunca ser um chefe, nunca ter um cargo de gestor. Então, isso é um capacitismo. Pô, o teu gestor é um cadeirante? Ou acha, pô, o cara é inteligente e também é deficiente e ele é inteligente. Não tem nada a ver. Não é porque ele tem deficiência que ele tem que ser burro. Ele pode ser inteligente. Sei lá, outra ideia de capacitismo. Acontece muito em loja, né? Saindo um pouco da ideia do mercado de trabalho. Às vezes uma pessoa com deficiência vai lá fazer uma compra e leva uma pessoa que não tem deficiência com ela. Muitas vezes o vendedor se dirige à pessoa que não tem deficiência e pergunta o que a pessoa com deficiência quer. A pessoa fala, eu quero um tênis. Mas por que ele quer um tênis? Pô, se dirige para ele, foi ele que pediu o produto, no caso aqui eu estou falando um tênis. Então isso é um capacitismo. Então o capacitismo é uma forma de um preconceito velado. Eu percebo que as pessoas acabam fazendo um capacitismo não por maldade, mas por ignorância, por elas não conviver com a pessoa com deficiência. Então, sei lá, uma coisa besta de capacitismo, pessoa portadora de deficiência, é um capacitismo, porque a pessoa não porta deficiência,
Ela nasceu com deficiência ou ela adquiriu deficiência? Ela não pode abrir a mão da deficiência, que nem eu estou com o meu celular na mão e falo, pô, não quero segurar o celular, agora eu deixo ele aqui e já era. Você está com a deficiência, a deficiência faz parte de você. Acho que é isso. Não sei se ficou claro, acho que ficou. Tá. E isso você ouve muitas pessoas falarem que sofrem capacitismo, ou elas interpretam o capacitismo no emprego, No na processo entrevista, seletivo, no processo seletivo. elas comentam muito isso, que as pessoas com deficiência acabam achando que elas não foram contratadas por ter uma deficiência X, uma deficiência Y, uma deficiência Z. E muitas vezes eu percebo, quando eu analiso o currículo, que o currículo dela não está legal. Então, tipo assim, na hora que o recrutador vai ler, aquilo lá ficou desinteressante para ele. Então ele não percebe interesse, não percebe atrativo naquele currículo. Ah, mas ele contratou o outro deficiente. Pode ser que o outro deficiente consiga entregar mais coisa para a empresa, em termos de produtividade, em termos profissionais, do que aquele cara que não foi contratado. Acontece em qualquer pessoa seletiva. Tanto para a pessoa com deficiência, tanto para a pessoa que não tem deficiência. A diferença é que o deficiente acha que, por ele não foi contratado, é porque ele tem uma deficiência mais severa. Ah, eu sou cadeirante, por isso eu não fui contratado. Eu sou cego, por isso eu não fui contratado. Exemplo do cego. Foi o exemplo que eu dei para o Wagner no dos workshops. O Wagner tem deficiência monocular. Ele enxerga de um olho só. E ele falava que mandava currículos, até conseguir as entrevistas de emprego, e ele não conseguia ser contratado. Falei, por que você não consegue ser contratado? Ah, porque eu tenho a minha deficiência visual e as empresas acabam não me contratando por conta disso. Eu falei para ele o seguinte, como que você sabe isso? Ele respondeu, ah, porque teve um caso que o rapaz falou que não tinha o projetor de tela. O deficiente visual usa muito o projetor de tela para ele poder enxergar, poder fazer o trabalho dele. Ele não sabia. Aí o que eu sugeri para ele foi o seguinte, você sabe quanto custa o projetor de tela? Sei. Você sabe quais os equipamentos que você usa? Sei. Então você vai fazer o seguinte, vai ligar para fornecedores que fornecem esses equipamentos. Eu sugeri para ele 3, mas pode ser mais. 3 fornecedores, pega o custo desses equipamentos e leva na sua entrevista de emprego e mostra para o recrutador e mostra para o gestor o quanto que é. Para ele perceber que você sabe do que você está falando. E que ou não, acaba sendo um diferencial para a pessoa, porque a pessoa está indo com uma solução, não está indo com um problema. Isso eu estou pegando para um deficiente visual, mas pode ser para um cadeirante, puta, sei lá, eu sei quanto que custa para reformar um banheiro adaptado. Pô, levar isso para uma empresa interessante. Uma pessoa que tem deficiência auditiva, pô, talvez não pode atender o telefone normalmente, mas talvez com um aparelho ela consiga. Pô, para eu poder atender o telefone, eu preciso desse aparelho. Ele pode falar o custo desse aparelho. Só voltando à história do Cícero. O Cícero, ele tem problema no braço. Para ele digitar os números, que os números ficam do lado direito do teclado. Como ele tem problema na mão direita, ele adquiriu um adaptador de números. Então ele pediu na empresa que a gente trabalhava um adaptador para ele poder adaptar, para ele poder digitar para os números do teclado. Então é o seguinte, ele viu uma solução, ele não ficou se questionando o problema, ele não fez aquilo lá um problema, ele fez aquilo lá uma solução. Então ele viu que se ele conseguisse o adaptador, ele conseguiria desenvolver o trabalho dele normal. Isso eu não preciso sugerir para ele porque ele já fazia, mas o Wagner é a mesma coisa, a pessoa que é cadeirante é a mesma coisa, o pessoa que tem deficiência auditiva é a mesma coisa. É sempre proativo de começo. Porque a outra pessoa que está lá, que não tem deficiência, ela não sabe, cara, qual é a adaptação que ela tem que fazer. Você tem que falar e você tem que mostrar também.
Eu acho que isso é super relevante. Então, é legal isso aí, porque quando ele vai para a entrevista, ele já leva a solução. Então, já torna o momento um momento positivo, né? Sim. E acho que muitas vezes, né, acho que a tua ideia deve ir de encontro a isso. Às vezes o recrutador, ele acha que é um custo muito maior do que ele realmente é. E muitas vezes também a produtividade, a produção da pessoa ali com aquela adaptação paga de longe, né, o custo daquele equipamento ali. Então, assim, ele consegue ser muito mais produtivo do que... Eu acho que o recrutador, cara, ele tem um cuidado como se você tivesse um filho pequenininho, sei lá, de 2 anos. Põe uma criança de 2 anos para comer sozinha. A probabilidade é que ela mais acerta fora do prato do que dentro do prato. Porque, ela vai pegar a colherzinha, sei lá, vai mais errar a boca do que acertar a boca. Então, a visão que eu acho que o recrutador tem de começo é como se fosse uma criança pequena. Ela não sabe se virar sozinha na cabeça dela. Até um dia que tu senta teu filho, põe um pratinho na frente dele, ele come tudo, raspa o prato e fala assim, papai, eu quero mais. Por quê? Você ficou mais independente agora. Então, porque ele demonstrou independência para você. A pessoa com deficiência, eu entendo que é um pouco a mesma coisa. No primeiro momento, a pessoa fala, puta, será que ela vai conseguir fazer isso? Mas aí se a pessoa olha bem, com a ideia do adaptador, com a ideia do leitor de tela, puta, se deu isso pro cara e o cara desenvolveu, aquela mentalidade que o recrutador tinha, caiu sobre terra. Foi realmente esse cara, se eu conseguir dar o papel para ele, ele consegue executar a função dele. Se eu colocar um adaptador, se eu colocar um leitor, sei lá, qualquer coisa. É que nem uma criança pequenininha. Uma hora você explicar para ela o que ela tem que fazer, ela vai conseguir fazer. Às vezes a criança está sentada no sofá, não consegue a segurança para comer. Mas se você botar o pratinho dela na mesa, com a cadeirinha adequada, a probabilidade de ela conseguir comer é maior. Você adaptou a situação para ela. Eu acho que a ideia é a mesma. Cara, perfeito, legal. Então vamos lá, deixa eu te fazer uma outra pergunta, talvez até a última pergunta, para a gente fechar aqui. Tá. Nessa conversa você acabou fazendo um passo a passo, né? De como a pessoa vai desde da elaboração do currículo até ela ser contratada. Se uma pessoa te procurar hoje, né, você falou que tem a ideia aí de você ter um projeto, né, para ajudar as pessoas nisso. Esse projeto envolve todo esse ensinamento. Se a pessoa te procurar hoje, né, Cris, eu estou precisando de ajuda para arrumar um emprego. O que você vai ensinar para ela? A primeira coisa que a gente vai ensinar é elaborar o currículo. Deixar o currículo atrativo, objetivo e tirar muitas mazelas. O que seja uma mazela? Às vezes o cara põe lá 5 empresas que ele trabalha, que ele já trabalhou. Não tem necessidade, só são as 3 principais, de preferência as 3 últimas. Então a gente trabalha o currículo para deixar resumido e objetivo e atrativo. Segundo ponto, que seria a entrevista de emprego, a gente trabalha a linguagem corporal dele, a forma de responder as perguntas, o que cada pergunta quer dizer, a gente trabalha a confiança nele, para que ele consiga entender que o processo seletivo ele vai conseguir passar 1 hora, quanto mais ele fizer. Pode ser que ele passe de primeira, se passar de primeira, maravilha, mas é algo que ele precisa trabalhar e ter a consciência disso. Não é porque ele tem deficiência que ele não está participando do processo seletivo. Ele está participando, sim, de um processo seletivo. Sim. Aí o terceiro ponto seria não esperar muito o retorno, né? Porque é onde eles pegam muito. Fico muito ansioso, não tenho devolutiva, a pessoa de recursos humanos não me retorna. Esquece, cara. Você fez a entrevista, foi embora, a pessoa vai ligar, então, entra por um vídeo e sai por outro. Se a pessoa te ligar, maravilha. Se a pessoa não te ligar, continua ligando os 10 currículos. Continua fazendo por onde até 1 hora você vai conseguir. Se você entregar 10 currículos por dia, eu tenho quase certeza absoluta que 1 mês, 2 meses você está contratado, que é muito currículo no mercado. É impossível, as pessoas não te chamam para entrevista. E aí depois que ela conseguir entrar no mercado de trabalho,
a gente vai trabalhar a inteligência emocional dela, para que ela consiga se desenvolver lá dentro, para que ela consiga crescer dentro da empresa. Então, basicamente, é completo o treinamento, cara. Ah, que legal, cara. E assim, vamos supor que a pessoa iniciou esse processo, fez uma entrevista, não passou, né? Vocês vão fazer uma autoanálise para orientar pro Isso, próximo, se a né? pessoa Fazer um não passou, acompanhamento. se a pessoa não passou, a gente faz uma autoanálise para perceber aonde que ela acertou e aonde ela pode melhorar. Então ela vai me falar o que aconteceu, como que aconteceu, de que forma que ela viu essa entrevista no olhar dela, para que a gente consiga ajustar. Às vezes ela respondeu uma coisa que talvez não poderia responder, às vezes ela falou demais, às vezes ela falou de menos, às vezes ela, sei lá, eu vou procurar falar assim, como que você foi vestida? Dependendo de como ela foi vestida, eu vou poder falar, puta, não vai assim, vai assado, colocar um blazer. Então, basicamente eu vou entrar dentro daquela entrevista, eu vou preparar ela para que ela consiga entender quais os pontos de melhoria para que ela consiga ter uma entrevista assertiva. Eu tenho certeza que depois desse ajuste ela vai passar pela entrevista. É impossível, cara. Pô, legal. Então vou te pedir para você fazer uma coisa para a gente encerrar aqui. Tá. É que você olhe para eles lá. Tá. E aí você faz um convite, cara. Uma palavra, o que você diria, né, para as pessoas com deficiência que vão estar assistindo aqui, né, alguma palavra de incentivo, alguma coisa da sua experiência. Aí é contigo, é você então, com eles. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, cara, não desiste de procurar emprego. Continua procurando emprego, cara. Manda os currículos todo dia até você conseguir um emprego. Esse método foi criado, foi testado e foi comprovado. Eu consegui um emprego em 10 dias, 10 anos, 15 dias. Se eu conseguir com 15, tem gente que pode conseguir com uma semana. Não é deficiência que te limita, é você que se limita. A deficiência é só a deficiência. Uma coisa é a pessoa ter deficiência, outra coisa é a pessoa ser limitada. São coisas diferentes. Então não seja uma pessoa limitada. Seja só uma pessoa com deficiência. Acho que é isso. Tá aí. Obrigado. Parabéns, Valeu. sucesso e vamos lá, ajudar mais pessoas. Isso aí, valeu.